A paz do Senhor, criança, seja bem-vinda a mais uma aulinha, na verdade assim, bem curtinha, né? Para a gente poder estar fazendo uma reflexão da EBD. Chama o papai, a mamãe, o responsável por você e fale para eles te trazer para a EBD, para a Escola Bíblica Dominical, todo domingo pela manhã. Prestem atenção naquilo que o Senhor tem para falar ao coração de vocês, amém? Desde pequenininho, o Senhor vai plantando dentro de você e você vai conseguindo descobrir, né, seu dom, aquilo que você pode fazer de melhor dentro daquilo que o Senhor colocou como objetivo para a tua vida, amém? E hoje a gente vai falar do nosso Pai. Olha que especial esse tema, hein? Vamos falar sobre o conhecimento, né? E de onde vem o conhecimento? Quem nos dá o conhecimento, né? Quem que faz com que sejamos melhores servos, melhores cristãos? Você, criança, como que você pode ser uma criança próspera, uma criança que consegue abençoar outras crianças, né? Com palavras de carinho, com expressão. Vamos lá? Hoje na nossa aula, a gente vai poder falar sobre Deus. Quem é Deus? Alguém já te falou? Você já parou para pensar? Quem é Deus? Deus, ele é dono de tudo. Deus, ele criou esse mundo, essa terra. Assim como a gente já aprendeu em Gênesis, e você que está chegando agora, que ainda não conhece, pede para alguém ler para você Gênesis. E você vai descobrir tanta coisa especial desde quando se foi criada a terra. Amém? Deus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que é ele que sabe de todas as coisas. Não adianta a gente mentir. Por que que a gente não deve mentir? Por que que não é legal a gente mentir? Porque mentira traz consequências. Se pergunte aí se você já fez alguma mentirinha, mesmo achando que é a mentirinha do bem. Tenho certeza que a resposta vai ser sim. E às vezes a gente pensa que está enganando a outra pessoa. Ah, eu vou esconder dela porque ela não sabe. Ela não vai saber. Ah, eu quebrei algo do meu pai ou da minha mãe. Eu vou esconder porque eles não vão saber. Crianças, prestem atenção. O papai e a mamãe, às vezes nem vai saber mesmo. Realmente, por quê? Porque eles não têm a visão que Deus tem, certo? Mas Deus sabe. Deus conhece cada um de nós, inclusive, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele sabe 24 horas do teu dia. Ele sabe tudo que acontece com você, seja na escola, em casa, na igreja, brincando com os coleguinhas. O Senhor te conhece no íntimo. Sabia que tem coisas que nem você sabe que você é capaz, mas que Deus sabe? E muitas das vezes você não sabe porque aquilo não vai te fazer bem. Ou muitas das vezes porque não é a hora de você receber uma bênção. É tudo no tempo do Senhor. Amém? Então, o que eu quero deixar para você hoje é o seguinte: seja obediente ao papai e à mamãe. Por quê? Lembra que eu falei que o papai e a mamãe às vezes não sabem? Ele não vai saber de algo que você fez porque você mentiu ou porque você tentou driblar ele em alguma coisa? Pois é, crianças. Vocês sabiam que o papai e a mamãe que ora é muito presente e muito próximo do nosso Senhor? Sabia disso? Então, quando um papai e uma mamãe faz aliança com o Senhor, o que que acontece? Se você conta uma mentirinha ou uma mentirona, não interessa, é mentira, certo? Você acredita que o papai do céu, o Senhor, nosso Deus Salvador, ele vai lá e mostra
De alguma forma o papai e a mamãe ficam cientes do que está acontecendo. E às vezes é onde a gente, às vezes até se decepciona. E não é legal, né? Então, por que não servirmos esse Senhor, o nosso Senhor Salvador, como bênçãos? Hoje eu trouxe as nossas amiguinhas ovelhinhas para mostrar para vocês o quanto é importante nós sermos ovelhas do bem, ovelhas que se achegam ao Senhor. Quando você estiver aflito, quando você pensar que não tem mais jeito, mostre para o Senhor a sua necessidade. E eu tenho certeza que Ele vai te orientar e vai te abençoar. Lá na história passada, na Bíblia, que é muito importante a gente estar junto, sempre lendo, vocês vão ver pessoas que se esconderam da face do Senhor. São muitos casos, que não dá tempo hoje da tia estar repetindo aqui para vocês. Mas, se quiser, me procurem e a gente vai juntos viajar nessa situação e aprender com eles. Amém? Então, o que eu tenho a dizer a vocês? Essas pessoas que tentaram se esconder da face do Senhor não conseguiram. Em algum momento foram descobertos. E isso traz algum dano. Para que isso, né, crianças? Vamos lá? Pôr em prática? Colocar o Senhor como nosso Salvador, como a nossa prioridade? Lembrando que Ele não gosta de mentiras e Ele sabe tudo sobre a nossa vida. Amém? Próxima aula a gente tá aqui para trazer mais novidade para vocês. Deus abençoe e até a próxima aula. Bom dia, crianças, bom dia, família, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, mais um domingo que o Senhor nos proporcionou, mais uma escola dominical. Estamos começando hoje a segunda lição do primeiro trimestre desse ano de 2021 da revista Saber Mais, os alunos de 9 a 11 anos. E essa revista está falando sobre os livros históricos. Nós estamos aprendendo um pouquinho sobre eles. Na semana passada nós vimos um pouco sobre a vida de Josué e essa semana tem por título uma decisão muito importante. Continuamos mais uma lição vendo um pouquinho sobre a caminhada de Josué com o povo de Israel. O nosso texto do dia está lá em Josué 22, versículo 5, que está escrito assim: Amem o Senhor, o Deus de vocês, façam a vontade dele e obedeçam aos seus mandamentos. Que texto maravilhoso e que grande responsabilidade nós temos, né? Para saber um pouco mais, nós vamos falar sobre decisão, e decisão significa ação ou efeito de decidir, determinação. Tomar uma decisão significa se comprometer com alguma coisa em atingir aquele resultado. As outras coisas devem ser eliminadas. Isso é tomar uma decisão, termos um foco e fazermos de tudo para cumprir esse foco. No primeiro ponto da nossa revista, que tem por título O Altar do Testemunho, começa falando que o povo de Israel sempre precisou fazer escolhas importantes. Desde o início, eles sempre tiveram que decidir sobre alguma coisa. É muito importante, crianças, a gente saber fazer decisões, a gente saber fazer escolhas. Deus sempre nos orienta, a palavra dele sempre vai nos orientar para onde devemos ir, por onde devemos caminhar. E essa é a importância de sempre estarmos ligados com Deus e ligados com aqueles
líderes com as pessoas que Deus coloca sobre as nossas vidas. Depois do povo sair lá da terra do Egito, as terras que ficavam antes do Rio Jordão foram entregues a alguns povos. Foram entregues à tribo de Gade, à tribo de Ruben e a metade da tribo de Manassés. As outras tribos precisaram atravessar o Rio Jordão para conquistar, para tomar posse da terra prometida. Mas o povo que tinha herdado as terras antes do rio, os soldados não ficaram lá não. Eles passaram 7 anos, atravessaram o rio junto com as outras tribos, e eles passaram 7 anos ajudando aquele povo, ajudando na guerra, ajudando na conquista. Não é porque eles ganharam a terra antes que eles puderam ficar lá tranquilinhos, não. Eles foram para cima, junto com Josué, junto com as outras tribos, para ajudar. Quando a guerra terminou, Josué convocou todos os soldados e falou para eles assim: olha, lembrem-se de obedecer aos mandamentos do Senhor, sejam fiéis a Ele, amando de todo o coração. Josué caminhava, como sempre, pegando a orientação do Senhor e instruindo todo aquele povo. E os soldados que moravam antes, que tinham ganhado aquelas terras antes do rio, eles decidiram então construir um altar. E aquele altar era para mostrar que, embora eles tivessem aquelas terras antes do rio, eles pertenciam ao mesmo povo, eles pertenciam ao povo de Israel. Essa decisão deles gerou alguns conflitos, mas foi resolvido entre eles, e eles explicaram que eles tinham construído aquele altar como testemunho entre eles, os outros povos, as outras tribos, e os descendentes deles, para nunca eles esquecerem que, estando depois do Rio Jordão ou antes do Rio Jordão, todos eles faziam parte do mesmo povo, o povo de Israel. E no segundo ponto, diz sobre uma escolha inteligente. Alguns anos depois, Josué reuniu novamente todo aquele povo. Josué já estava com uma idade avançada, ele reuniu todo aquele povo novamente e ele colocou de novo para eles tomarem uma decisão. E ele disse assim: vocês resolvam se vão servir aos deuses que os seus antepassados serviam, ou se vocês vão servir os deuses dessas terras que vocês estão morando. Mas eu e a minha família serviremos o Senhor. Josué, do início ao fim, tinha consciência que servir o Senhor era a melhor escolha a se fazer. O povo teria que tomar uma decisão muito importante. E eles então decidiram e disseram: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Está escrito lá em Josué 24, do capítulo 16 ao 21. Então, Josué se alegrou com aquela decisão, com a decisão daquele povo. E crianças, eu deixo aqui para vocês uma mensagem. Dentre todas as nossas decisões, seguir sinceramente a Cristo e viver em obediência são as mais importantes de todas, pois se trata de uma decisão para a eternidade. Portanto, a melhor decisão é entregar a vida por inteiro a Deus. E para encerrar, os israelitas fizeram uma importante escolha. Decidiram servir ao Senhor e assumir um compromisso com Ele. E nós? Qual é a decisão que nós vamos tomar? Eu falo por mim. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que você possa decidir também pelo Senhor.
você e a sua família. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. Olá, turminha Ágape, a paz do Senhor para vocês. Hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 2 da nossa revista Adolescer Mais. O tema do nosso trimestre vai falar sobre o adolescente e o crescimento cristão. E o título da nossa lição de hoje é Esperança, a âncora da alma. O nosso texto base está em Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19. Se vocês puderem estar lendo em casa, seria muito bom. E porque aqui o nosso tempo é muito curto, mas a nossa mensagem valiosa se encontra em Salmos 39, versículo 7, que diz: Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Então, aqui o salmista dizendo, declarando a confiança dele no Senhor. E a âncora, ela é uma grande peça, que normalmente ela é feita de metal. E ela fica presa por uma grande corrente, é uma embarcação, e ela é capaz de manter firme aquela embarcação. Quando diante dos ventos, diante das tempestades do mar, aquela âncora é lançada ao mar e ela é capaz de manter segura aquela embarcação. E o nosso tópico de número 1 vai falar como cultivar a esperança. E aqui a nossa revista ela cita 3 pontos, mas eu gostaria de citar um quarto também, né? Que vai falar como cultivar a nossa esperança. Então, a primeira delas é pela fé em Deus. Na nossa aula anterior, nós aprendemos um pouco sobre a fé salvadora, né? E nós aprendemos que a certeza daquilo que se não existe virá a existir segundo a vontade de Deus. Então, nós precisamos manter essa fé. A fé, ela produz confiança na gente, né? E uma coisa leva a outra. A fé gera paciência e a paciência gera esperança. O segundo ponto é pelo estudo das Escrituras Sagradas. Então, assim, a Bíblia é a nossa regra de fé, a nossa regra de caráter, a nossa regra de moral. Ela nos ensina a obedecer a Deus, a respeitar os seus mandamentos e saber a vontade dele sobre a nossa vida. E o terceiro ponto é pela experiência pessoal que nós temos com Deus, né? Então, cada um de nós carregamos em nós uma experiência com Deus. E essas experiências é que nos vão trazer maturidade na caminhada com Cristo. O quarto ponto é uma vida de oração. Não adianta termos fé, não adianta lermos a palavra se a nossa vida também não tiver oração constante com Deus. Porque quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco e nos ministra a sua vontade sobre as nossas vidas. Mas quando nós oramos, nós falamos com Deus e colocamos diante de Deus as nossas necessidades. Então tudo isso vai nos fortalecer na caminhada cristã. E assim, o Lamentações de Jeremias... Jeremias vai falar em seu livro que desde a nossa mocidade nós temos que aprender a cultivar a nossa esperança em Deus, né? E o nosso tópico de número 2, ele vai falar sobre renovar a esperança. Diz assim: certa vez, ao retornar de uma batalha, o rei Davi e os seus soldados encontram sua cidade em cinzas. Os amalequitas haviam atacado, queimado e levado cativos seus filhos, suas filhas e suas mulheres. Davi e seus 600 homens alçaram a sua voz em pranto até não terem mais forças para chorar. Logo, o povo quis apedrejar Davi, que também estava muito angustiado. Mas mesmo diante daquele cenário caótico, Davi se reanimou no Senhor Deus e partiu com seus soldados em busca do que lhes havia sido tirado. Então, assim, a história de Davi nós conhecemos muito bem. Davi foi aquele homem corajoso que derrotou Golias pela sua fé em Deus, filho de Jessé, dos mais novos, mas ele tinha muita coragem, era uma pessoa muito dinâmica, né? E ele não deixava se abater, mas nesse determinado momento da sua vida, ele estava passando por um momento muito difícil. E às vezes as circunstâncias da nossa vida vão ser difíceis, mas se nós tivermos a esperança em Deus, nós faremos que nem ele. Aqui ele fala assim que depois daquele momento ele chorou tudo que tinha que chorar, mas depois ele se levantou, começou a buscar a Deus,
consultou a Deus para o que devia fazer e Deus lhe deu a direção em tudo. E ele só obteve vitória, eles foram atrás, né, e voltaram com tudo aquilo que eles tinham perdido, né? Então, quando nós alimentamos a nossa fé, temos a paciência, a esperança é gerada dentro dos nossos corações e Jesus nos dá a vitória em relação às nossas situações. E muitas vezes a nossa vida está como uma embarcação no mar. E nós precisamos da leitura da palavra, precisamos da oração, precisamos usar a nossa fé e precisamos viver experiências, né? Davi tinha experiências com Deus e foi essas experiências que fez com que ele se tornasse um grande rei, um homem que influenciou muitas gerações. Ali naquele momento o povo queria apedrejá-lo, mas ele não desanimou, né? A Bíblia fala, Jesus se fez homem e habitou na terra entre nós. Ele conhece bem as nossas fraquezas, os nossos anseios, conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades. E Ele nos garante que Ele estaria conosco todos os dias pelo Seu Espírito Santo. Então, quando você estiver passando por dificuldade, passando por necessidade, os ventos da vida, as tempestades da vida quiserem abalar a estrutura do seu barco, da sua embarcação, creia que os planos de Deus são os melhores para você. Então, cultive a esperança dentro de você. Davi aprendeu desde criança que Deus era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que podia fazer todas as coisas. E foi as experiências de vida dele que fez com que ele adquirisse maturidade na vida cristã. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que essa esperança seja cultivada dentro de cada um de nós, pois Deus honra aquele que espera nele, né? E Deus jamais desampara os seus. Fique com Deus, a paz do Senhor e até a nossa próxima aula. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos começando mais um ano, né? Na presença do Senhor. Para aqueles que vão nos acompanhar esse ano, 2021, meu nome é Alex, eu sou professor da classe Alfa, né? Que seriam adolescentes entre 15 a 17 anos. E a nossa revista, ela tem por título Vida Cristã. E hoje eu vou estar falando sobre a lição 2, que é o amor, a marca do cristão. A base bíblica é em 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. O versículo-chave é: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros, que se encontra em João 13 e 35. Qual que é o objetivo da nossa lição? É saber o significado bíblico do amor. Atualmente, a vida secular demonstra o amor de uma outra forma, né? Mas pela base bíblica, o amor é totalmente diferente daquilo que o mundo secular nos mostra, né? Então é muito importante, você hoje adolescente, a diferenciar esses tipos de amor, né? O amor que o mundo demonstra é o amor que a Bíblia nos fala, né? Então por isso nós estaremos estudando essa lição. Na introdução aqui, tem como assim: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, que vos amardes uns aos outros. E esse tipo de amor o mundo não conhece, pois não prioriza a si mesmo, não é egoísta. O amor bíblico considera as necessidades do próximo. Então aqui a gente vai estar estudando sobre esse amor maravilhoso, né? No primeiro tópico tem por título a Epístola do Amor. Essa epístola aqui foi escrita ao povo de Coríntios, né? A igreja de Coríntios, ela estava na cidade de Corinto, né? Porém, aquela igreja, ela estava deixando as coisas, aquela cultura daquela cidade, se envolver com as coisas de Deus, né? E diante disso, o apóstolo Paulo, identificando que estava acontecendo essa união, né, as coisas do mundo com as coisas de Deus, ele, por intermédio do Espírito Santo de Deus, ele escreveu essa epístola, né? Porque o que acontece? O povo de Coríntios
Apesar de eles estarem fazendo coisas erradas, eles eram uma igreja abençoada, eles eram uma igreja próspera, eles eram uma igreja que tinha bastante dons espirituais, né? E Paulo vê nessa necessidade de demonstrar o verdadeiro amor, aquele amor que Deus demonstrou através do seu Filho Jesus, foi que ele escreveu a epístola do amor, né? Que se encontra em 1 Coríntios 13. Nessa epístola, Paulo ensinou aos coríntios que o amor está acima de todos os dons e que mesmo se eles pudessem falar línguas dos homens ou dos anjos, de nada adiantaria sem o amor. Eles poderiam entregar todos os seus bens, mas se não tivesse o amor, de nada adiantaria. Aqui no tópico 2, a gente vai falar sobre o amor. O mundo demonstra um outro amor, né? Porque o que acontece? Quando a humanidade ela teve a sua queda, a iniquidade foi aumentando. E quando aumenta a iniquidade, o amor diminui, né? E através disso, o amor foi se esfriando. Então, o mundo hoje ele tem um conceito totalmente errado sobre amor. E o amor que a humanidade prega é o amor de interesse próprio, né? A pessoa procura amar a uma outra pessoa, mas procurando certos interesses. Porém, a Bíblia nos mostra que o amor ele não tem o seu interesse próprio, né? O amor ele busca interesse ajudar os outros, pois o mundo nos mostra sentimentos baratos e palavras bonitas. O sentimento é uma coisa que a gente não pode controlar. Porém, a nossa razão, a nossa decisão, isso nós podemos gerenciar, né? Então, o que acontece? Às vezes eu tenho um sentimento, a pessoa me fez mal, eu tenho um sentimento de querer algo ruim para aquela pessoa. Esse sentimento eu não posso controlar, porém a razão, se eu pegar o ensinamento bíblico e ver que eu tenho que amar aquela pessoa, eu vou conseguir amar aquela pessoa através da Bíblia. E quando eu começo a amar aquela pessoa, esse meu sentimento de ódio daquela pessoa, ele vai diminuindo, né? Então a Bíblia nos fala que nós temos que amar sem interesse próprio, e sim buscar o interesse dos outros. No tópico 3, amar como somos amados. O verdadeiro amor, ele se manifesta em 3 direções. Para cima, né, que é direção a Deus, para os lados, que é em direção aos próximos, e para dentro, que é a si mesmo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas nos faz com que nós podemos amar ao próximo. E como que eu posso amar a Deus acima de todas as coisas? Obedecendo a sua palavra. Por intermédio da ajuda do Espírito Santo, eu consigo amar a Deus. E cheio do amor de Deus, deixamos de olhar apenas para nós mesmos e passamos a perceber a necessidade do nosso próximo. No caso, quem seria esse nosso próximo? Muitas das vezes a gente pensa que o próximo é meu pai, é minha mãe, é meu amigo, é meu namorado, minha namorada, né? Mas a Bíblia, aqui Jesus nos mostra que o próximo não são essas pessoas que estão assim em nossa volta. Eles são nosso próximo também, mas o próximo são toda a humanidade, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Então o que acontece? Deus amou o mundo, né? Então assim, nós devemos amar o mundo, nós devemos amar pessoas, como diz o nosso pastor Aurélio, né? Nós devemos amar pessoas, né? Então o próximo são qualquer pessoa que passar no seu caminho, qualquer pessoa que direta, indiretamente fazem parte da sua vida, esse é o próximo. Então, esse você deve amar. E quem pratica o amor bíblico, portanto, prova que é nascido de Deus. E amar a si mesmo, você amar uma forma mediana, né? Não se amar demais, nem se amar de menos, né? Você tem que ter aquele amor controlado por si mesmo. E assim é o verdadeiro amor que a Bíblia nos ensina. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui com você, pastor Rogério Semeador. Você está na Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor-presidente é o Dr. Aurélio Rodrigues dos Santos, e você está assistindo a aula dos jovens seguidores de Cristo. E nessa lição estudaremos
José e as túnicas das responsabilidades. Vem comigo. Muito bem, o nosso texto de referência está em Gênesis 37, versículo 3, Gênesis 39, versículos 12 a 18 e Gênesis 41, versículos 42 e 43. O versículo do dia que está em Gênesis 37, 3. E Israel amava a José mais do que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Sabemos que José era o filho amado de Jacó, o filho que ele tanto esperava, o filho que ele tanto almejava ter com sua esposa Raquel. E assim que Deus concede o desejo do coração do seu servo e da sua serva, abençoando, agraciando com esta criança, Jacó cuida de José com todo amor, com todo carinho, e faz uma túnica para José. Essa túnica representava alguém que recebia do pai autoridade, responsabilidade, alguém que futuramente seria superior a seus irmãos. E é claro que isso fez com que seus irmãos tivessem inveja dele, fez com que seus irmãos passassem a odiá-lo. E isso trouxe para José consequências duras, aprendizado duros, mas cheio da graça, cheio de Deus, sendo fiel ao sonho e aos propósitos de Deus, Deus o honrou. Sendo fiel, e a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que por onde José passava, Deus era com José. Por quê? Porque José era fiel, era obediente ao Senhor, temente ao Senhor. Ele honrava a seu pai, ele honrava aqueles seus superiores, mesmo em uma terra estranha. José chegou à casa de Potifar como escravo, mas não permaneceu escravo, porque a liberdade está na mente do ser humano. Deus abençoou José pela sua fidelidade. E quando somos fiéis ao Senhor, Ele faz com que pessoas superiores nos enxerguem e nos abençoe. Deus usa os homens para nos abençoar quando somos obedientes à sua palavra e fiéis àqueles que nos confia algo. José passou a ser aquele que cuidava de tudo na casa de Potifar. Lembre-se que fidelidade traz honrarias, porém, honrarias traz grandes responsabilidades. José, apesar de ser jovem, muito novo, mas vivia como um homem adulto, maduro, alguém com caráter ilibado. Não se deixou levar pelo prazer da carne, haja vista que foi assediado pela mulher de Potifar. Com certeza era a mais bonita, a mais formosa daquela cidade, daquela região, do palácio. Porém, José perdeu a sua túnica, mas não perdeu seu caráter, não se deixou corromper. Foi injustiçado, foi caluniado, mas permaneceu firme, porque sabia das promessas e sabia quem ele era em Deus e sabia quem era o seu patrão, aquele a quem o confiou a sua casa, todos os seus pertences. José teve um aprendizado muito duro, aprendeu sendo traído pelos seus próprios irmãos, vendido, né? José foi afastado do seio familiar, do seu pai muito novo. José foi caluniado, foi preso, jogado numa masmorra, num calabouço ali, ficou bastante tempo preso, mas permaneceu firme. Isso fez com que o levasse a ser o governador do Egito. A maior potência daquela época era o Egito, e ele foi governador daquela terra, homem que assumiu uma grande responsabilidade. Através de José, Deus abençoou o povo do Egito e Deus abençoou o povo de Israel. Lembre-se, precisamos assumir responsabilidades, precisamos estar focados, lembrando que Deus está no controle de todas as coisas, lembrando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Se você estiver na brecha, se você estiver fazendo aquilo que é certo, honrando a Deus, honrando os seus superiores,
pode saber, vai ter levante do inimigo, vai ter calúnia, vai ter invejosos, vai ter perseguição, mas se você permanecer firme, focado, Deus vai te abençoar aonde você está. Você não precisa sair da onde você está. Você não precisa abandonar o barco. Você precisa confiar em Jesus. Lembrando da trajetória de José e lembramos do nosso mestre, Rei Jesus, que foi vendido, que foi crucificado, esbofeteado, cuspido, perfurado por uma lança, mas permaneceu firme. Mas permaneceu firme no propósito de Deus. Confie em Deus, confie, Senhor, e o mais Ele fará. Vamos orar para que Deus levante homens compromissados com sua palavra, homens compromissados com seu reino, homens compromissados com a verdadeira escritura, palavra sagrada, homens retos, tementes ao Senhor, para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa, seja uma sociedade melhor assistida pelos nossos governantes e, é claro, sendo abençoada por Deus. Essa foi a nossa aula. Aprendemos sobre José e as túnicas das responsabilidades. Deus te abençoe, muita paz e até a próxima. A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero que nesse momento dizer que eu sinto um enorme privilégio de poder estar com os irmãos aqui mais uma vez nesse ano de 2021. Dizer que estou muito contente em mais um trimestre poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com todos vocês que nos assistam. Eu quero também desejar que Deus te abençoe nesse ano de 2021, que os sonhos de Deus possam se realizar na sua vida e você possa dar muitos frutos para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, a nossa lição de número 2 tem por título Esther, um espelho para o cristão de hoje, né? Como já foi dito ou estudado na primeira aula, nós vamos falar sobre essa mulher chamada Esther, que teve um testemunho, um exemplo de vida espetacular. Foi uma pessoa muito usada nas mãos do Senhor. O nosso texto áureo diz: e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto a viam. Esther, capítulo 2, verso 15, a parte B do versículo. A verdade aplicada diz assim: as atitudes da rainha Esther enfatizam a necessidade de sermos pessoas honradas. Isso é muito importante. Objetivos da lição: entender qual é o papel do cristão no mundo, apresentar Esther como um exemplo de fidelidade, ressaltar que Esther era íntegra e temente a Deus. Este último objetivo aqui, meus irmãos, se faz necessário, urgentemente nos nossos dias. Nós percebemos que nós estamos crescendo e está vindo uma geração que não conhece ou não sabe o que é integridade e nem temer a Deus. E isso é perigoso, né? Esther capítulo 2, versículo 8, 16, 17 é o nosso texto de referência. Diz assim: sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Assim foi levado Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tibete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Meus irmãos, nós vamos aprender com o comportamento e com as atitudes de Esther o que é ser fiel, o que é ser honrado, o que é ser íntegro. Nós vamos perceber que através da sua vida, Deus operou um grande livramento para o seu povo, por conta que Esther recebeu também a influência, né, do seu pai, o Mardoqueu, aquele que não é seu pai legítimo, mas a teve como filha, e lhe ensinou os princípios, os mandamentos, enfim, lhe ensinou a viver. Está aí, meus irmãos, talvez uma grande responsabilidade ou uma das maiores responsabilidades dos pais, que é ensinar os filhos a viverem, é ter responsabilidade, ter compromisso na educação dos seus filhos.
Mas vamos para a introdução. O livro de Esther nos descreve de uma forma, ou melhor, de uma maneira afetuosa as estratégias de Deus, o qual agiu de modo silencioso para proteger o povo hebreu dos seus inimigos. O tópico primeiro, meus irmãos, diz o papel do cristão no mundo. Talvez você é crente, você está me ouvindo, ou talvez você não seja e está se perguntando qual é o meu papel no mundo, qual é a minha missão, para que fui chamado, qual é o meu dever nesse mundo. Essa lição pode abrir um leque para você, pode te abrir outras formas ou maneiras de pensar sobre a sua vida, porque eu creio e tenho por certo que você não é uma obra do acaso, você não está aqui de qualquer maneira, Deus tem algo com você. Esther viveu em um período em que prevalecia a imoralidade em seu reino, havia promiscuidade, libertinagem, traição, embriaguez excessiva e todo tipo de idolatria. Você conhece algum lugar assim? É impossível não perceber que o nosso mundo hoje está semelhante àquele que Esther convivia como uma serva fiel. Ela não se deixou corromper com as coisas que o mundo oferece. Ela sabia que pertencia a um povo que tinha aliança com Deus. E você, sabe qual o seu papel no mundo? Meus irmãos, eu tenho por certo que um dos papéis fundamentais de todo cristão neste mundo, o primeiro deles é ser íntegro. Íntegro, meus irmãos, é ser inteiro, né? Nós estávamos em um culto aqui e o nosso pastor um dia disse que se alguém quisesse orar por ele, por um acaso não soubesse o que pedir a Deus para ele, ele disse que deveria pedir integridade. É ser inteiro, meus irmãos, é ser de verdade, é não ser falso, é não ser corrompido, é não ser corrupto. Isto é ser uma pessoa inteira e isso não é impossível, meus irmãos, isso é possível. Então eu quero aqui copilar o nosso pastor. Se você deseja orar por mim ou orar por qualquer outra pessoa que você ame ou que você conhece ou até mesmo que não conheça, peça a Deus que lhe dê integridade, pois isso, meus irmãos, se faz fundamental, se faz necessário hoje e sempre se fará para todo homem e mulher de Deus. A segunda coisa, meus irmãos, que faz parte do nosso papel como cristãos, como servos de Deus, é temente a Deus. Isso aqui direciona a nossa vida, irmão. Por que eu não traio a minha esposa? Porque eu temo a Deus. Eu honro a Deus. Por que eu não mato? Por que eu não roubo? Por que eu não prejudico o meu próximo? Porque eu amo a Deus, o amor a Deus, a honra a Deus, meus irmãos, está acima de tudo, ou deve estar acima de tudo. É um princípio lógico. Se eu não amo o meu amigo, o meu irmão que está perto de mim, como eu posso dizer que amo a Deus? Ou se eu traio a minha esposa, como posso dizer que sou fiel a Deus? São coisas incoerentes, não cabem, né? Mas se da mesma maneira eu sou fiel à minha esposa, eu honro meus pastores, os meus líderes, eu abençoo aquelas pessoas que estão ao meu redor, então eu posso dizer também que sou amante de Deus, sou fiel a Deus, sou íntegro, sou temente. Isso são coisas, são princípios, são fundamentos que têm se esvaindo no nosso meio, coisas que nós não podemos abandonar de forma alguma. Se você deseja que seus filhos sejam usados na mão do Senhor, como Esther foi, faça como Mardoqueu, ensine os princípios, ensine que é necessário ter honra a Deus, honrar a Deus e temê-lo. Desta maneira, meus irmãos, criaremos uma geração sólida, uma geração firme na palavra de Deus, uma geração que não o abandona por qualquer forma ou por qualquer outra coisa. Que Deus te abençoe e que você possa meditar mais nesta palavra no nome santo de Jesus.